Já estamos de volta com o programa em discussão. Hoje aqui conosco o secretário de Educação, Cláudio Furtado, a deputada estadual Estela Bezerra e também a doutora Isabela, que é psicopedagoga. Secretário, a Secretaria de Educação ela deve ter toda uma ação voltada também para esses alunos especiais? Sim, a gente tem a questão, a gente tem a FUNAD, que é um órgão ligado à Secretaria, e desde antes da pandemia a gente tinha iniciado um processo muito forte da montagem de núcleos de apoio em escolas, certo? A questão de Guarabira, a questão de Souza, principalmente da gente ter identificado em determinadas comunidades índices muito altos, por exemplo, de autismo na região de Souza. Então, em parceria com a FUNAD, a gente começou a dar uma integração maior da educação da educação especial, e nesse momento, como o próprio professor já disse, tem toda a dificuldade da rotina do dia a dia dos pais, certo? Que tem filhos que precisam desse tipo de educação, de como manter. E assim, a professora está falando, você ter isso numa família que tem todo um conhecimento das necessidades, do problema que passa o filho, e você tem em outras situações em que a família tem dificuldades financeiras, o apoio a essas crianças é muito importante. Daí a gente tem também, nessa questão do ensino remoto, ter desenvolvido toda uma parte para educação especial como uma das modalidades fundamentais, ou seja, a gente tem que, já que a ideia do Paraíba Educa é que a gente seja o mais inclusivo possível, a gente não pode esquecer de nenhum segmento de estudantes para ficar de fora disso aí. Então, a gente tem tentado, de todas as formas, é o caso da inclusão para o pessoal que tem problemas para visuais, certo, auditivos, toda essa questão a gente também tem levado em conta, e a FUNAD tem sido, através da sua diretora Simone, tem sido muito parceira, ou seja, a gente tem trabalhado muito junto disso aí, que a gente acha que é essencial para essa plataforma a gente olhar todas as áreas e todos os níveis de ensino. Secretário, o senhor fala uma coisa interessante no primeiro bloco, que foi a questão da parceria com a TV Assembleia na divulgação desse material educação. Como é que vai ser isso? A gente vai pegar um canal de subprogramação da Assembleia, eu acho que João Pessoa é o 40.4. Esse canal ele vai ficar 24 horas com programação ligado à educação, ou seja, você vai ter por turnos conteúdos para... A gente também está fazendo parceria com vários municípios para apoiar também as redes municipais. As redes municipais têm tido muito problema nesse momento, e a gente, para ajudar os municípios no regime de colaboração, vai disponibilizar uma série desse material que a gente tem feito, também as aulas via TV Assembleia. Então, por exemplo, a educação infantil e fundamental 1, pela Constituição, não é mais direito do Estado, mas o Estado ainda tem uma parte disso aí. Então, vai ser produzido conteúdos também para esses níveis de ensino, Fundamental 2 e o ensino médio, e isso aí vai ser montado uma grade que vai ter nos determinados eixos, manhã e tarde, certo? E no final de semana a gente vai entrar com uma programação mais voltada para o Se Liga no Enem. Então, a gente já tem todo esse quadro, são professores que da própria rede que vão ministrar essas aulas, que tem um perfil de uma aula, porque é diferente uma aula que você faz via plataforma, é diferente uma aula que você faz em sala de aula, ou seja, você tem que ter aulas ali de mais ou menos 30 minutos, e a forma que você use ali para chamar a atenção do estudante tem que ser outra. Então, você tem como
já foi falado aí pela deputada Estela, ou seja, as formas e as ferramentas que você tem que usar são diferentes. É como a gente sempre faz a questão, e ela falou muito bem, de fazer uma distinção entre ensino à distância e ensino remoto. Ensino à distância tem toda uma regulação, tem uma parte presencial, tem uma totalmente diferente desse momento que a gente está fazendo do ensino remotamente, utilizando várias ferramentas que se tem à mão para fazer essa questão da inclusão digital. Então, a TV foi utilizada por quê? Porque no mapeamento que nós fizemos da rede, você olhava o quê? Quem é que tem acesso à internet? X% dos alunos. Quem tem acesso à TV digital? X% dos alunos. Então, foi feito todo um mapeamento para ver onde a TV ela pode ser usada de uma forma muito forte na educação, certo? E não está sendo só feito isso aqui no Estado. Foi uma nova maneira de se olhar para a educação. Isso também nós não inventamos a roda aqui. Isso aconteceu na China e na Coreia, nesse momento de pandemia. A TV foi muito mais utilizada na China e na Coreia do que propriamente, que são países que têm uma internet muito boa, com uma ferramenta até mais utilizada do que as aulas via internet. E, assim, e sempre fazer a questão que o professor é essencial em todas as experiências que tiveram de ensino remoto no mundo. Mostra cada vez mais, tanto de pesquisa com os alunos, que a aula presencial, a necessidade do professor é fundamental. Isso é um momento, ou seja, a gente sabe que muitas dessas ferramentas vão ficar para o pós-pandemia, mas com uma maneira de assessorar o professor, que é fundamental para a disseminação do conhecimento e do ensino. Para a gente encerrar essa entrevista com o senhor agora, existe um planejamento da Secretaria para quando iniciar o retorno às aulas? Quando pode ser isso possível? Como será isso? Existe sim, ou seja, a gente já vem alguns dias estudando isso, junto com os secretários do Consórcio Nordeste e secretários do Brasil, olhando de ponto de vista científico, como você tem que ter, primeiro, índices na saúde, como o governador João Azevedo bem falou, daquela matriz que ele apresentou ontem. Quando você chega a determinados índices, que você tem um grande número de curados, e que é recomendável a volta do distanciamento, você tem uma série de medidas que vão sendo tomadas de quais são os setores que vão voltando, e a educação é um dos setores que geralmente é um dos finalíssimos para voltar. Porque a gente lida com a comunidade, que geralmente são de jovens e de adolescentes, que eles podem ter contato com a Covid e geralmente eles não têm muitos sintomas, são assintomáticos, mas têm uma boa capacidade de transmissão nos lares. Então, você tem que definir, por exemplo, questão de distanciamento dentro de sala de aula, como é que vamos fazer? Vamos fazer em turnos diferentes? Qual é a primeira grupo de alunos que vai voltar? Ou seja, a ideia é que já existe um pensamento nisso, que os alunos do ensino médio voltam primeiro, mas também você tem que olhar, por exemplo, para a questão das creches, pelo um pensamento na questão do trabalho, né? O pai que precisa de que o filho esteja na creche ou pela necessidade do trabalho do pai, dele contar com aquilo ali. Então, geralmente, isso já é uma coisa que se você vai voltar, por exemplo, o médio e a creche, o terceiro do médio e a creche. E assim, você tendo um cronograma de volta e também de afastamento, de EPIs, tem todo um planejamento, ou seja, não é nada simples, e dentro de breve a gente vai fazer uma explanação desse planejamento de volta, assim que a gente já tiver com todos os parâmetros bem dimensionados e também que for sinalizado por toda a parte da equipe de saúde do Estado, que a gente possa começar a voltar do distanciamento. Ok. Obrigado, secretário, pela sua entrevista aqui no programa em discussão. Obrigado
a TV Assembleia, um prazer estar aqui no em discussão, e parabenizar a professora também aí pelos seus pontos, muito bem interessante, e abraçar também a deputada Estela. Né? Fico feliz. Eu estava tentando ter essa oportunidade, né, de dialogar com um colega, e é bom a gente saber que tem alguém à frente da secretaria com esse olhar, né? Parabéns. Obrigado, professora. Okay. E também a Comissão de Educação, presidida aí pela deputada Estela, que tem mantido um diálogo aí muito de perto, sempre para a gente discutir os problemas e também a avaliação, ou seja, porque tem toda uma avaliação que deve ser feita na volta, ou seja, a reposição tem que ser feita escola a escola, talvez turma a turma. Os impactos, a gente só vai medir isso depois, ou seja, a gente tem mais ou menos uma maneira de medir agora qual é o impacto, mas depois a gente tem um acompanhamento melhor que pode ser feito aluno a aluno. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Doutora Isabela, com você agora para fazer as suas considerações finais. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de trazer aqui para a discussão, né, no programa, de um tema tão relevante, né, que traz consigo uma série de impactos, né, o processo educativo em novos tempos, ou nesses tempos que a gente vive. Então, o olhar, penso que, assim, que bom que nós pudemos conversar bastante aqui sobre a inclusão, né, educar é incluir, é promover, né, criar condições. E hoje nós estamos, sim, cumprindo, pelo que aqui foi dito, né, a nossa missão. Eu atuo na clínica, o professor está aí na frente de um conjunto de processos de gestão, né, a deputada da mesma forma, e o nosso trabalho maior é exatamente esse, promover condições para que esses alunos, a partir do que a gente puder construir, tenham condições dignas para aprender, né, olhando para as questões relacionadas à equidade, né? Então, oportunidades condizentes com aquilo que as pessoas precisam, né? Então, se a gente vai lá para a comunidade no Alto Sertão da Paraíba, excelente estratégia. Talvez a gente não tenha um sinal, como nós temos aqui na capital. Então, a gente precisa olhar para isso, precisa olhar para o estudante que não tem condições financeiras, né, de se preparar como tantos gostariam, né, para o Enem. Então, eu penso que bom que o processo educativo está tendo agora uma lente muito mais ampliada, né? Quer dizer, o secretário de Educação está aqui, né? Então a gente está tendo o apoio, a reflexão de uma comissão voltada para isso e ações estratégicas, e nunca se dependeu tanto de ações inerentes ao poder público. Então, claro que a gente tem muito o que lamentar, mas aí está a reconfiguração de todo um conjunto de ações, porque o público está aparecendo. São as secretarias que estão aparecendo, são as ações que estão aparecendo, e essas ações elas partem do poder público. Então, é um momento da gente olhar para isso também. Não é a iniciativa privada que está dando conta do que precisa estudar. É o público que está vindo para frente de batalha e tomando as decisões que se fazem necessárias. Obrigada pela oportunidade, Eri. Eu é que agradeço a você, doutora Isabela, pela sua participação. Agradecer também a participação da deputada Estela Bezerra, que por força maior, por outra missão, teve que nos deixar para essa missão. Então, o programa em discussão termina aqui. A gente agradece a audiência de todos e até o nosso próximo encontro.